Vamos trabalhar com funções polinomiais. O que é uma função polinomial, tá? Primeiro, função, lembra, tem domínio e contradomínio. A gente ampliou, né, nesse final de curso do ensino médio, os nossos conjuntos numéricos agora ficaram ampliados para o conjunto dos complexos. Então, a função polinomial vai ser definida, eu chamei em vez de f de função, de p. Eu posso dar o nome que eu quiser para a função, aqui p de polinômio, tá bom? Então a função polinomial vai ser definida com domínio nos complexos e contradomínio nos complexos. Nossa, vai encher de número complexo? Não necessariamente. Todos os números reais são complexos, tá? Então aqui você tem números complexos, o 1, o 3 são complexos. Tranquilo? Muito bem. Então, vai ser definida uma função de C em C, que pode ser escrita neste formato. Opa! A n, x elevado a n, que é isso? Vamos com calma. Isso aqui é uma formalização, para ficar elegante, né? Aqui você tem um exemplo, mas vamos lá. Vamos entender o seguinte. Repare que x aparece em todos os termos. Então, x é a variável, por isso p de x, tá? É uma função que depende do x. Estaremos estudando, focando nesse tipo de polinômio. Uma variável só, p de x. Legal. Então, x aqui é a variável, aparece em todos. O que é esse n, n-1, n-2, etc.? Ora, são os expoentes, né? N é um número que pode ser um número natural qualquer. Então, veja, se for zero, aqui vai diminuir o grau, tá? Então, o primeiro, obviamente, você imagina que seja diferente de zero. E aí, se o n for 5, n-1 é 4, n-2 é 3, então eu tenho uma função onde cada termo tem graus a partir do maior diminuindo, né? Então, grau 5, 4, 3, 2, 1, ok? Ah, mas e se faltar um termo? Por exemplo, aqui, olha esse aqui o n vale 3, tá? Se faltar esse aqui, eu tenho só 3x cubo menos 3x mais 1. Não é um polinômio? Mas cadê? Não tem que ter 3, 2, 1? Mas tem sim. Basta que isso aqui seja zero. Aí eu não escrevo, mas ele existe. Você entendeu? Então isso aqui é uma representação genérica. Do lado direito você tem então um polinômio. Do lado direito é um polinômio. Quando você fala p de x igual a esse polinômio, você tem uma função polinomial. Os termos vão se confundir sem problema, tá? A cada função polinomial está associado aí um polinômio, então tá tudo bem. Repare que a n-1, a n-2 são índices, né? Esses aqui é uma representação genérica dos coeficientes, que aqui são 3, 5, menos 3, né? E 1. O A0 é o termo independente, que é o último. Então, esses números podem ser complexos, tá? Eu poderia ter aqui 3x cubo mais ix quadrado. Pode acontecer sim. O que não pode é ter número complexo no expoente, tá? Nem complexo, nem fracionário, nem negativo. Os expoentes são números naturais. Então, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7 até o 1 e assim por diante. Tá bom? Então aqui você teve uma definição genérica aqui, formal, do que é a função polinomial, e a gente vai estudar isso. O que quer dizer estudar isso? Aprender a fazer contas com isso. Algumas você já faz intuitivamente, você já sabe, né? Somar, subtrair, mas vamos rever. Mas outras, como a multiplicação e divisão, requerem aí um cuidado maior para divisão. Vamos trabalhar nesse sentido daqui para frente, tá bom? Vou te dar um exemplo prático aqui de aplicação de uma função polinomial, tá? Observa aqui, nesse exemplo, eu disse que x é a quantidade de bolos produzidos. Imagina uma fábrica de bolos, tá bom? E você tem lá funcionário, aluguel, etc e tal. E durante um certo período, né, o dono da fábrica foi medindo. Ele falou, olha, hoje eu fabriquei 10 bolos, me deu um lucro tal. Aí no outro dia ele fabricou 100 bolos, deu um lucro tal. No outro, ele foi tabelando, né, isso com o passar do tempo, e aí ele resolveu tentar achar uma função que expressasse aquela tabela, para ficar mais fácil, né? Então, tipo assim, se eu fabricar 50 bolos, qual vai ser o meu lucro? E ele chegou nessa expressão aqui. Então, isso aqui é um polinômio. Isso aqui é um p de x, e aqui eu chamei de L de x. Por quê? Porque eu estou me referindo ao lucro, né? Então, eu posso mudar o nome, não precisa ser
P sempre, mas isto é uma função polinomial. E neste meu exemplo, essa função polinomial, menos 3x² mais 180x menos 348, está representando o lucro em função, porque a função da quantidade de bolos vendidos, produzidos naquele dia, tá certo? Então, x é o número de bolos que eu produzi. Percebe o sentido agora da coisa? A variável? Por exemplo, hoje eu produzi 9 bolos. Qual é o lucro previsto? Vai ser o L de 9. Ou seja, eu coloco 9 no lugar do x, faço as contas e tenho ali o meu lucro. Sacou? Parece estranho que essa fórmula possa representar o lucro, mas ela pode de fato, tá? Primeiro, lembra que isso aqui é uma parábola, né? Segundo grau, você deve lembrar que deve dar um gráfico e com cavidade voltada para baixo. Então, observa que à medida que o x cresce, né, o número, a quantidade produzida cresce, aqui está o y, o nosso y seria o lucro, né? O L de x aqui, ó, L de x e o x. Eu chutei aqui, eu não sei quais são as raízes, eu fiz uma parábola, eu só sei que ela é voltada para baixo. Olha o que acontece com o lucro, ele sobe à medida que aumenta a produção, né? Chega no valor máximo e depois começa a cair. E às vezes as pessoas não entendem, poxa, mas se eu estou produzindo mais, como é que começa a cair? Pensa comigo, você tem um funcionário produzindo bolo, ele tem um custo, esse funcionário, mensal. Aí você produziu 10 bolos, é o máximo que ele consegue, ele não consegue fazer mais que 10. Para produzir 11 bolos, você tem que contratar outro funcionário. Então, quando você contrata outro funcionário, você eleva muito o seu custo. E se você produzir só 11 bolos, não dá para pagar o salário do outro funcionário, o lucro cai. Percebeu como é possível? Então, você tem que aumentar um pouco mais. Então, tem aí um jogo, tá certo, de valores. Então, não é só aumentar indefinidamente. Tem muita empresa que quebra. O cara não está preparado para um boom. O que acontece? Ele lança um negócio no mercado sem ter estudado antes, o negócio explode, vende pra caramba e ele fica devendo para Deus e o mundo, porque fez maus contratos, não previu essa demanda, né, tão alta, tá bom? Então é importante isso. Isso aqui pode de fato representar a situação de lucro e foi um exemplo, né? Então para cada X, né, para cada valor que eu produzo aqui, eu tenho um valor de lucro diferente, tá? Então esse é um exemplo de aplicação de uma função polinomial, tá bom? Vamos embora fazer alguns exercícios e através de exercícios eu vou explicando para você, vou dando algumas definições aí que são importantes nesse mundo dos polinômios. Valor numérico, você vai ver às vezes, olha, obtenha o valor numérico do polinômio. Vamos ver o que é isso, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa fábrica de bolos. Olha só, lembra? A gente tinha um polinômio que estava representando o lucro, não é isso? Então, em vez de P de x, eu chamei de L, de lucro, mas é um P de x, é um polinômio. Então, o nosso polinômio aqui, em função do x, é do segundo grau, tá certo? E representa o lucro dependendo da quantidade de bolos que a gente produziu, e a quantidade de bolos está representada pelo x. Legal? Então, vamos lá. No primeiro exemplo, ele pede o seguinte, vamos supor que ele produziu 10 bolos. Qual é o lucro? Não é isso? Esse vai ser o conceito de valor numérico. Se ele produziu 10 bolos, o x vale 10. Então, você vai calcular o lucro para 10 bolos. Você vai substituir cada x que aparece no polinômio pelo 10. E o resultado final disso vai ser um número, é o valor numérico daquele polinômio para aquele valor de x. Você entendeu? Esse é o conceito de valor numérico. Então, quando ele pede aqui para 10 bolos, tá? Significa que o nosso x vai valer 10. E qual é o lucro, então? Qual é o valor numérico daquele polinômio para x igual a 10? Eu represento assim, L de 10, em vez de L de x, tá certo? Se o polinômio chamasse P de x, eu ia escrever P de 10. Facinho, né? Legal. E o que é o L de 10, então? Olha só, eu vou copiar o meu polinômio, substituindo o x pelo valor dele, que é 10. Então, vai ficar assim, olha, menos 3 vezes x ao quadrado. Gente, mas agora o nosso x é 10. Então, x ao quadrado, 10 ao quadrado, certo? Mais 180x, mais 180 vezes x. Quanto que é o x? O x é 10. Menos 348, menos 348. Você entendeu? Então,
Acabou, não tem mais variável agora, você vai ter um número, então você vai ter um resultado, esse resultado vai ser o valor numérico do polinômio L de x para x igual a 10. Facinho pra caramba, né? O resultado dessa conta aqui vai dar 100, né, vezes 3, vai dar menos 300, cuidado com menos, mais 1.800, menos 348, tá? Isso vai dar 1.152, tá legal? Então, você tem um lucro aqui de R$ 1.152 na fabricação de 10 bolos. Que bolo caro, hein? Mas vamos lá, tranquilo? Ok. No item B, ele, ainda dentro desse conceito de valor numérico, ele fala, bom, ele não produziu nada, a fábrica ficou parada hoje, certo? Fechou as portas. Qual vai ser o lucro? Eu imagino que nenhum, possa dar até prejuízo. Vamos ver pela fórmula? Se não produziu nada, ele está dizendo para você, olha, este x agora vai ser igual a zero, né? Se não produziu nada, número de bolos produzidos, x é zero. Então o que ele está pedindo é o valor numérico, tá certo? Para x igual a zero, é o L de zero. É a mesma coisa, o que você vai fazer? No lugar de x você vai colocar zero, tá bom? Então, L de zero vai ser menos 3 vezes, em vez de x ao quadrado, zero ao quadrado, tá? Mais 180x, mais 180 vezes x, só que o x agora é zero, menos 348, tá legal? Agora, vamos ver se você é bom observador ou boa observadora, e se percebeu um detalhe interessantíssimo aqui. Quando eu tenho o valor numérico para x igual a zero, valor numérico para zero, todos os termos vão zerar, exceto um. Percebeu? Olha, imagina aqui um polinômio enorme aqui, genérico. Se o x é zero, isso aqui vira zero, vira zero, vira zero, vira zero. Só o último termo, que é o termo independente, é que vai sobrar. Percebeu? Então, aprenda isso. O valor numérico para x igual a zero vai ser sempre o termo independente, ó. Vai sobrar esse último aqui, tá certo? Que não depende de x, porque todos os termos que dependem de x, olha lá, vai multiplicar por zero. Zero ao quadrado é zero, vezes 3, zerou. Zero vezes 180, zerou, tá bom? Se o polinômio tiver grau 10, vai dar tudo zero, exceto o termo independente. O termo independente é o que sobra. No caso aqui, o resultado para a gente foi menos 348. Gente, o que quer dizer menos 348? Um lucro negativo é um prejuízo, claro, né? A fábrica ficou fechada, então num dia sem produção, o dono da fábrica desembolsou R$ 348, provavelmente custo de aluguel, funcionário, luz, etc., e não vendeu nada. Tranquilo? Ok. Muito bem, vamos fazer mais um aqui. Suponha que ele produziu um único bolo, né? Você já aprendeu que é valor numérico, né? Se ele produziu um único bolo, significa que o nosso x aqui vale 1. Se o x vale 1, eu vou calcular o L de 1, não é isso? E eu obtenho isso substituindo o x por 1, portanto, menos 3 vezes. Se o x é 1, vai ficar 1 ao quadrado, certo? Mais 180 vezes x. Vezes x, mas o x é 1, certo? Menos 348. Muito bem. Pessoal, mais uma vez, bons observadores já perceberam, tá? Eu peguei aqui de propósito dois valores típicos, né? O 0 e o 1. Olha só, o valor numérico para quando x vale 1, repara, quanto é 1 ao quadrado? 1. 1 elevado à décima, 1. 1 à quinta, 1. 1 elevado a qualquer potência, 1. Percebeu? Então, quando você substituir o x por 1, o que vai sobrar aqui? Os coeficientes, repara, sobrou o menos 3 mais 180, né? Porque, ó, menos 3 vezes 1 ao quadrado é menos 3, mais 180 vezes 1 é 180, menos 348. Você entendeu? Por que eu quero que você lembre disso, né? É comum, às vezes, já vi em questão de vestibular, ele pede para você a soma dos coeficientes do polinômio, tá? E às vezes o polinômio um pouco maior.
a soma dos coeficientes. Ou ele te informa a soma dos coeficientes como uma dica para você resolver algum exercício, tá? Então vale a pena saber que você consegue obter a soma dos coeficientes calculando o L de 1, ou seja, o valor numérico para x igual a 1. Sempre vai dar a soma dos coeficientes. Olha lá no genérico, aqui vai ser 1, esse x elevado a n menos 1 vai ser 1, então vai sobrar só os coeficientes, tá bom? Nesse exemplo aqui, deu menos R$171, né? Então aqui o cara produziu um bolo só, vendeu, mas mesmo assim teve um prejuízo, porque é pouco, né? Ele precisa produzir um pouco mais, tá bom? Muito bem. Com isso, eu espero que você tenha compreendido o valor numérico de um polinômio, tá? E eu tentei usar o exemplo aqui do bolo para quê? Para você ver que isso de fato é aplicável. O polinômio, ele mostra uma variação. Um dia produz 10, outro dia produz 12, então o lucro varia de acordo com isso. Tranquilo? Muito bem. Uma outra curiosidade aqui, a gente chama de raízes do polinômio, né? O que é a raiz de um polinômio? Você está acostumado já, quando você resolve a equação do segundo grau, você usa a Bhaskara, ou soma e produto, né? Soma e produto é bem legal, vou fazer aqui. Você está buscando as raízes de um polinômio. O que é isso? A pergunta é, para que valores de x, né? O resultado do polinômio é zero, o polinômio fica igual a zero. Para determinados valores, aquilo lá pode dar zero. São chamadas de raízes do polinômio, tá legal? Então, se você quer uma aplicação prática, pensa aqui, em que momento, né, com que produção, o quanto eu tenho que produzir para que eu não quero ter lucro nenhum, mas também não quero ter prejuízo. Quer dizer, que quantidade eu sou obrigado a produzir? Vamos supor aí, está numa época de safra baixa, ninguém está comprando bolo, mas eu tenho um mínimo ali para não entrar, né, no negativo, tá certo? Então, para ter lucro zero, qual é a quantidade que eu preciso? Então, observa, agora eu não tenho o x, agora eu tenho o L de x, né? Então, para eu ter as raízes do polinômio, o meu P de x é que vai ser zero, não o x. Então, este resultado é zero. Se seguir nesse exemplo aqui, no nosso exemplo, eu vou trocar o P pelo L. Quando é que o L de x é igual a zero? Ora, quando o resultado desta conta aqui for zero. E aí, ao escrever isso, olha o que eu vou ter. Menos 3x² mais 180x menos 348, eu vou igualar a zero. Eu tenho uma equação, no caso aqui, de segundo grau, certo? Tem uma equação de segundo grau. E os valores de x que vão zerar essa equação vão fazer com que o lucro seja zero. Você entendeu? Legal, essas são as raízes desse polinômio. E se o polinômio for de quinto grau? Ah, legal, são os valores de x para os quais o resultado daquele polinômio de quinto grau vai dar zero. Tá bom? Esse é o conceito de raízes. E em equações algébricas, mais adiante, por isso estamos estudando polinômios também, tá certo? Você vai aprender, inclusive, a achar raízes de polinômios de quinto grau. É mais fácil do que você pode imaginar, mas vamos lá. O de segundo você já sabe, né? Para resolver isso aqui, eu vou tentar evitar a fórmula de Bhaskara, que é muito extensa, eu vou arriscar só meu produto. Mas antes, eu percebi aqui que dá para dividir tudo por 3, né? Ó, dá para dividir tudo por 3. 3, 180 e 348 são divisíveis por 3. Então, essa equação vai ficar menorzinha, eu vou fazer uma equivalente aqui. Dividindo por 3 é menos x², né? Menos x². Mais 180 por 3, 60x, né? Menos 348 por 3 vai dar 118,6. 116 igual a zero, certo? Vou multiplicar por menos 1, para ficar positivo aqui, eu vou ficar com x² menos 60x mais 116 igual a zero, e aí eu vou arriscar fazer por soma e produto. Qual é a soma das raízes? A soma vai ser 60, positivo. Lembra? Quando aqui é mais 1, você troca o sinal desse, você tem a soma. E qual é o produto das raízes? É aquele 116 lá. Tá? Essa regrinha de trocar o sinal do primeiro e manter o segundo para soma e produto, lembra de São Paulo, ó, SP, vale quando x é igual a mais 1. Senão, dá mais trabalho. Aqui vale a pena arriscar. E aí, o processo de soma e produto consiste em adivinhar dois números, que são as raízes, né? Cuja soma é 60 e o produto é 116. Muito bem.
eu começo com, vamos achar um espacinho aqui para fazer rascunho, eu começo com 1 vezes 116, acompanha comigo, 1 vezes 116 dá 116, mas se eu somar 1 com 116, vai dar 117 e não 60, vou tentar com 2, 116 por 2 dá 58, 2 vezes 58 dá 116, dá. E 2 mais 58? Dá 60, pronto, achei. Então, as raízes são x1 e x2, né? x1 e x2, uma é 2 e a outra é 58. Não gostou por soma e produto? Legal, faz por Bhaskara, você vai chegar nos mesmos valores. Combinado? Ficou claro que são raízes do polinômio e uma aplicação prática para você. Ok, pessoal, para encerrar aqui essa introdução aos polinômios, nas próximas aulas a gente vai fazer operações com eles, vai somar, multiplicar, dividir, etc. Tá? Mais duas definições aqui. Igualdade de polinômios e quando é que o polinômio é identicamente nulo, tá bom? Muito bem, eu vou explicar através de um exemplo que é mais fácil, tá? Para ter dois polinômios iguais, eles têm que ter todos os coeficientes iguais. Tá, professor, mas e se for grau diferente? Se for grau diferente, o coeficiente lá de maior grau de 1 vai ser diferente de 0 e do outro vai ser 0. Então, não dá certo, né? Então, você tem que, logicamente, eles serão de mesmo grau. E repare, aqui eu fiz ax mais ax quadrado mais bx mais c igual a 3x quadrado menos 2x mais 7. Esse a tem que ser igualzinho ao 3, porque o a é o coeficiente do x quadrado e o 3 é o coeficiente do x quadrado. Quem é o coeficiente do x aqui, a primeira? É o menos 2. Então, o b é menos 2. Atenção, tá? O b vale menos 2. E o c, 7, o termo independente, igual também. E aí você tem, então, você pode afirmar que os polinômios são iguais, tá bom? Então, veja, quando você está trabalhando com igualdade de polinômios, não vai passar tudo para um lado para tentar achar as raízes, porque não é a pedida. A pedida é quais são os valores de A, B e C para que eles sejam iguais. Então, tem que ser a igualdade nesse formato aqui, né? Esse igual a esse igual a esse, e assim sucessivamente, para qualquer grau. Combinado? E quando é que a gente chama um polinômio de polinômio identicamente nulo? Veja, gente, quando o p de x é igual a 0, porém, difere aqui das raízes, para qualquer valor de x. Quando eu achei as raízes, ele vale 0 para esses valores aqui, 2 e 58. Se eu botar o 2 aqui e fizer as contas, ou o 58, vai dar 0. Mas o polinômio vai ser identicamente nulo quando ele sempre for igual a 0. E quando é que isso aqui vai acontecer? Sempre. Qualquer x que eu ponho aqui, isso aqui vai dar 0. Quando todos os coeficientes, todos forem iguais a 0, inclusive o termo independente, tá? Todo mundo ali é 0, aí você tem um polinômio identicamente nulo. Para que serve isso? Para resolver exercício, tá? Vai aparecer alguma questão, provavelmente aí de vestibular, que vai falar determine tal valor para que o polinômio tal seja identicamente nulo, e aí você mostra que você estudou e você sabe o que é isso, tá bom? Muito bem, espero que você tenha compreendido aí o que é um muitos nomes, termos, né? E que esteja pronto para a gente fazer bastante exercício agora nas operações de polinômios. Obrigado e até a próxima aula.